Shalom, Adonai! Deus abençoe você. Que tipo de filho você tem sido? O Senhor, Ele te chamou e Ele te escolheu. Você não foi só chamado, mas escolhido por Deus. A Bíblia diz, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por que poucos escolhidos? Porque muitas pessoas, de fato, querem abrir mão, se permitem abrir mão para viver o propósito de Deus. São poucas. Muitas pessoas, às vezes, podem admirar um pregador, um cantor, pode admirar uma pessoa que atende o chamado de Deus, que faz o ídolo do Senhor. Tem até aquelas que diz, eu gostaria de ser como fulano. Mas e abrir mão? Fulano abriu mão. Fulano renunciou. Enquanto muitos estavam dormindo, o fulano estava lá, orando de madrugada, pagando preço, doando ao Senhor o seu tempo. Para a gente viver o chamado do Senhor, vai muito além de eu querer. Eu preciso ter atitude de sair do lugar, de abrir mão dos desejos da carne, abrir mão de muitas coisas, renunciar, ir ao secreto, falar com Deus, ter o hábito de falar com o Senhor diariamente, de estudar a palavra de Deus, de viver a palavra de Deus, mesmo sabendo que eu e você somos falhos. Deus tem te chamado e você tem retrocedido. Em vez de progredir, você tem regredido. Em vez de você dar passos para frente, você retrocede e dá passos para trás. Em vez de você engatar a marcha e acelerar, e ir para frente, e ativar, você tem dado ré. Você tem voltado para trás. Ou você parou no meio do caminho. Você, talvez, se cansou. Cansou das críticas destrutivas. Cansou das perseguições. Cansou também dos maus exemplos dentro das igrejas, das pessoas. Você está esquecendo que o alvo é Cristo. Que você não deve de olhar nem para mim, nem para a esquerda e nem para a direita. Você deve de olhar somente para o Senhor. Se você criar expectativa no ser humano e ter ele como o maior exemplo da sua vida, você vai frustrar. Se você olhar para mim, você vai frustrar porque você vai ver erros e defeitos. Mas você precisa olhar para o alto, para o céu. Porque quem te chamou, quem te escolheu foi o Senhor. E Deus, Ele tem pressa em te usar. E Deus tem despertado uma geração para pregar a palavra dEle. Só que essa geração está retrocedendo, essa geração está dizendo não ao chamado, essa geração está contaminando com as coisas do mundo. Essa geração está pegando a modinha e levando os costumes, a moda do mundo secular para dentro das igrejas.
E tudo isso atrasa o projeto que Deus quer fazer, que Deus tem na sua vida. A Bíblia diz: não se conformeis com este mundo. E a Bíblia diz que buscai primeiro o reino dos céus, e as outras coisas serão acrescentadas. Marcos 16 diz no versículo 15: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O Senhor está mandando você. Ide, prega para o seu vizinho, prega no seu trabalho. Talvez tem pessoas dentro do seu trabalho que nem sabem que você é servo de Deus. Talvez você nem dá mau exemplo, não digo isso, mas você não fala de Deus. Talvez você nunca convidou alguém do seu trabalho para ir ao culto, adorar o Senhor juntamente com você. Há muito tempo você é servo de Deus, há décadas, mas nunca ganhou uma alma para o Senhor. Ide, vai pregar a palavra de Deus. Jesus está voltando. Vai salvar a sua casa, o seu lar. Vai sair do comodismo. Atenda ao chamado de Deus. Talvez você tenha fugido do propósito de Deus. Compartilhar com você o 5º livro dos profetas menores, o livro do profeta Jonas. Mau exemplo de profeta. Eu não sei se eu posso titular, ou se você auto-titula assim, né? Tem esse título de mau profeta. Aquele que o Senhor manda fazer e não faz. Aquele que o Senhor manda falar e não fala. Talvez você diz: isso é coisa da minha cabeça. Talvez você pense: nossa, eu tô ficando doida. Quem nunca pensou assim? Eu já pensei. Uma vez Deus disse pra mim, eu estava no culto uma vez e Deus mandou abraçar uma pessoa, eu não abracei. No final do culto Deus usou uma pessoa para falar comigo. Eu mandei você abraçar e você não abraçou. Você achou que você estava ficando doida. Você não está ficando doida. Eu uso o seu abraço para curar, mas você precisa me obedecer. Eu não sei de que forma o Senhor quer te usar. O Senhor queria usar o profeta Jonas para ir a Nínive, a capital da Síria, um povo ruim. Mas o Senhor queria salvar aquele povo, porque o Senhor veio para todos nós. E disse assim: levanta-te, Jonas capítulo 1, versículo 2, e vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Mas Jonas se levantou para fugir a Tarse, longe da presença do Senhor. Deus te deu algo na sua mão para você fazer. Deus te deu uma missão e você está fugindo da missão. E você está com medo. Talvez você não saiba como fazer, mas Deus te dá estratégia. Através da sua busca, se você buscar o Senhor, se você ir para o secreto, se você tem um relacionamento de filho com o Pai, Ele vai te dar estratégia. Jonas não queria ir a Nínive. Ele sabia que aquele povo era tão ruim. Ele não queria que o Senhor perdoasse aquele povo. Ele queria que aquele povo perecesse. Olha o tipo de profeta que ele era. Que ali existe pessoas assim, infelizmente existe. Mas o Senhor chamou ele. Talvez você pergunte, Kelly, mas por que o Senhor chamou ele? Um profeta teimoso, um profeta que não queria obedecer ao Senhor. Querido, Deus chama quem Ele quer. Uma vez eu li, estudando mesmo, o livro de Jonas.
Deus usa o profeta certo, a pessoa certa para o lugar certo, para o momento certo. Ele pregou palavras duras. Ele não queria pregar. Ele fugiu da presença de Deus. Deus ordenou que Jonas se levantasse e fosse até Nínive. Mas em vez disso, ele desceu à cidade de Jope. Desceu para dentro do navio, desceu para o porão, a parte mais funda da embarcação. E depois Jonas foi engolido por um peixe. E dentro do peixe grande, ele clamou ao Senhor, ele falou com o Senhor. E Deus ouviu e tirou ele daquele peixe. Sabe por quê? Deus deu outra chance a ele, porque o Senhor queria usar a vida dele. Você já percebeu que Deus tem te dado várias chances para estar vivo, para estar respirando ainda, porque Ele quer te usar. Ele quer fazer você produzir. Talvez você sente uma figueira infrutífera, mas o Senhor vai fazer essa figueira frutificar, produzir. Mas aí ele clamou ao Senhor. E no capítulo 3, quando o Senhor fez com que o peixe grande vomitasse ele e colocasse ele na terra seca, o Senhor veio até Jonas pela segunda vez dizendo: levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, prega contra ela a mensagem que eu te ofereço. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. E ele começou a entrar na cidade. E ele começou a pregar na cidade. A Bíblia diz que o rei de Nínive se levantou-se do seu trono, tirou as suas vestes, cobriu de pano de saco e sentou-se sobre as cinzas. E ele fez com que fosse proclamando e divulgando através de Nínive, pelo decreto do rei e dos seus nobres, dizendo: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas prove alguma coisa, e nem se lhe der alimentos, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de pano de saco e clamem poderosamente a Deus. Sim, convertam-se cada um do seu mal e da sua violência que está nas suas mãos. E aí ele começou a pregar. E Deus viu as suas obras, como se desviaram do mau caminho, e Deus arrependeu do mal que tinha anunciado que faria a eles e não fez. Deus salvou aquela cidade através do profeta. Ele tentou fugir, mas Deus pegou ele. Permitiu várias coisas acontecer com ele, porque ele estava fugindo do propósito querido. Davi disse que ele não tinha medo da mão dos homens, ele tinha medo da mão de Deus. Deus é pai, pai corrige. Então, se você tirou a mão do arado, se você fugiu ou está tentando fugir do propósito, do chamado de Deus, da missão que Deus te deu, te colocou nas suas mãos, ainda há tempo. Ainda há tempo. Volte para a presença. Volte. O Senhor quer fazer de você pescadores de almas, como Ele fez de Pedro. De pescadores de peixe a pescadores de alma. E Ele quer te usar para salvar. Ele quer te usar para curar. Ele quer te usar para transformar. Ele quer te usar para libertar pessoas cativas do pecado, do jugo de Satanás, da voz da comparação, da voz do mal, da opressão maligna. Então, faça a vontade de Deus. Cumpre o chamado e o propósito de Deus. Deus abençoe você. Compartilha este devocional. E vá no meu canal do YouTube, compartilha Cristo Jesus. Deixa lá o seu like, uma mensagem para eu te conhecer. Um abraço para você. Deus continua cuidando de você. Atenda o chamado e obedeça o chamado de Deus.